2 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 5. Vamos ler juntos. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo eu não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Louvado seja Deus. Senhor amado, faz-nos entender. Abre-nos a compreensão e não apenas isso, abre o nosso espírito. Senhor, que rios de água viva possam fluir do ventre, Senhor, diretamente do Espírito de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Como diz o Salmo 46, Senhor, em nome de Jesus, flui e ministra vida nesta noite, rompe os grilhões das trevas, Senhor amado, rompe, Senhor amado, em nome de Jesus, todos os embaraços, desfaço da incredulidade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluias. Quem está vivo, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, Jesus está aqui, o Senhor quer operar em nossas vidas, o Senhor quer vivificar-nos. Glória a Jesus. Irmãos, este texto traz várias verdades. Nós temos que ir caminhando aos poucos para conseguir compreender o que o Senhor diz neste texto e que o Senhor quer ministrar através dessa palavra ao nosso coração. Repita comigo: os nossos sentidos são naturalmente incompatíveis com as coisas de Deus. Sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato, os sentidos que nos fazem ter contato com a realidade exterior, o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós percebemos. Irmãos, tudo isso é incompatível com as coisas de Deus. Tudo isso não serve, porque tudo isso é carnal. Por isso que diz em João capítulo 3, necessário é nascer de novo. É necessário se despojar disso. Uma pessoa não pode chegar a Deus por sua própria capacidade. Pode ser uma pessoa letrada, estudada, com diplomas, mas isto para Deus não significa nada, porque não é desta forma que se chega ao Senhor. Repita comigo: Deus é Espírito. João 4:24, Deus é Espírito, importa que os que o adorem o façam em Espírito e em verdade. Romanos 8:7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e na verdade nem pode ser. Irmãos, quando as pessoas se convertem ao Senhor já adultas, é um trabalho maior, sem dúvida nenhuma, porque você se tornou adulto exercitando a tua intuição, a tua visão, a tua forma de enxergar, a tua forma de ver as coisas, mas na carne, na forma do mundo. E é necessário se submeter ao Senhor para ser transformado. É o que Nicodemos disse: é possível um homem nascer sendo velho? É possível ele entrar no ventre de sua mãe e nascer? João capítulo 3, mas não só é possível, como é indispensável. Fala isso para o mundo do lado: indispensável. Por isso que quem vem assim, adulto ao Senhor, já vem assim carregando uma carga de malandragem, de traquinagem das coisas do mundo, e é necessário se submeter ao Senhor para ser purificado. Diga glória a Jesus. A expressão que a palavra do Senhor usa é abrir os olhos. Nós temos olhos apenas naturais. Para percebermos as coisas de Deus, nós precisamos ter olhos espirituais. Atos 26:18, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Abrir os olhos. Fala para um lado: o Senhor precisa abrir os teus olhos. Glória a Jesus. Diga glória a Deus.
Se você está dormindo, precisa abrir 2 tipos de olhos. Então, diga glória a Jesus. Irmãos, se Deus não se revelar a nós, jamais iremos conhecê-lo. Diga glória a Deus. Mesmo que você já seja crente, meu amado, tem muita coisa de Deus que você não sabe. E se Ele não se dispuser a revelar para você, você não vai ficar sabendo. E outra, são coisas que não se comunicam pessoa a pessoa. Só Deus pode se revelar a você. Fala para nós, só Deus. Só Deus. Mas Deus é Espírito, Deus é transcendente. Transcendente significa além dessa dimensão, além dessa existência, superior a tudo que existe. João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, que o fez conhecido. 1 Coríntios 2,11, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Diga glória a Jesus. E para ter a revelação das coisas de Deus, só estando no Espírito Santo. Atos 17, 27. Para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Irmãos, as verdades de Deus são celestiais, são eternas, e depende de revelação. Isaías 55, 8, os meus caminhos não são os vossos, nem os meus pensamentos os vossos. Romanos 11, quem compreendeu a mente do Senhor? Pergunta para o lado, quem entende o que Deus pensa? Por que acontecem tantas coisas diferentes na tua vida? Porque, irmãos, se nós formos observar os nossos passos, a forma como acontecem as coisas na nossa vida, nós não entendemos por que Deus faz assim. Por que Deus faz coisas que nem compreende? Por quê? Porque Ele é maior do que nós. Fala para um lado, Deus é maior do que nós. Irmãos, isso é indispensável falar. E o Senhor está trazendo essa verdade novamente a esta igreja, sabe por quê? Porque nós já somos crentes há um tempo razoável, e isso corre o perigo de ficarmos crentes presumidos. Sabe que fica com aquela cara assim de, eu já sei tudo. Fica com aquela cara assim meio, assim, questionadora, assim, eu já sei tudo. Meu amado, tem muita coisa que você não sabe. Fala assim, tem muita coisa que você não sabe. Diga glória a Jesus. Deus é eterno, Deus é grande, sempre tem mais a se conhecer, mais a saber. Irmãos, quem lê a Bíblia inteira, então, fica com um sentimento assim de legal, eu sou legal. Fala assim, misericórdia, capaz. Lê a Bíblia 100 vezes que ainda é pouco, que ainda tem coisa que você vai ler e você não vai entender. Porque se Deus não revelar, você não vai entender nunca. Diga glória a Jesus. Para entender isso aqui, só estando no mesmo Espírito de quem escreveu. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, irmãos. Nós já vimos então que os nossos sentidos naturais não nos levam a Deus. Meu irmão, tem gente que pensa assim, não, mas um ignorante, um coitado de um analfabeto, tudo bem, né? Mas eu tenho diploma. E daí? Pergunta assim, e daí? 1 Coríntios 1,31, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Mateus 11,25, graças te dou, ó Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. E assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Diga glória a Jesus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar, o versículo 26, diga glória a Jesus. Isso é profundíssimo. Irmãos, repita comigo, as revelações de Deus são indispensáveis para a experiência cristã. Paulo disse em Gálatas, o que eu aprendi, não aprendi de homem algum, mas eu aprendi pela revelação de Jesus Cristo. 1 Coríntios 11, eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. Irmãos, tem que ter revelação de Deus, tem que receber do Senhor, não é porque leu um livro, ou porque aprendeu alguma coisa. Irmãos, é possível uma pessoa ter habilidade religiosa. Fala assim, misericórdia.
Tem gente que tem habilidade para fazer pão, tem gente que tem habilidade para jogar tênis, e tem gente que tem habilidade religiosa. Sabe uns versículos, sabe conjugar uns com os outros, e sabe ter assim um papo legal de novo, fazem misericórdia. E nada de espiritual, é apenas habilidade religiosa, que não serve para nada. Irmãos, dá uma certa impressão de assim, importante, dá uma aparência, mas não produz vida e não transforma. Tem que ter revelação de Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluias. Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17, é uma bem-aventurança receber revelação do próprio Deus. Irmãos, o Senhor tem muito a falar aqui, diga glória a Jesus. Irmãos, logicamente, que as revelações de Deus têm o testemunho da mente, da compreensão. Tem o testemunho, quer dizer, você recebe a revelação de Deus no Espírito, você consegue compreender que essa revelação é muito maior que a razão alcança, mas você vê que é algo inteligentíssimo, magnificentíssimo, como diz Salmo 104:1. Senhor, tu és magnificentíssimo, coberto de luz como de um manto. Diga glória a Jesus. As coisas de Deus são incompreensíveis ao sentido humano, não que sejam loucas, nem disparatadas, nem assim, sem nexo, jamais. Irmãos, Deus que criou um mundo maravilhoso, concatenadíssimo, quão variadas são as tuas obras, Senhor. Salmo 104, 24. Diga glória a Jesus. Todas com sabedoria fizeste. Irmãos, um Deus tão sábio jamais vai ter revelações que sejam assim, descabidas. Não, mas elas são, sem dúvida alguma, muito maiores do que a nossa mente possa alcançar. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o Espírito é muito maior do que a mente. Todos nós temos espírito do homem, espírito humano. O dia que você não tiver mais espírito, você morre. O pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o nosso espírito é muito maior que a nossa mente. Só que pessoas estudadas correm o perigo de querer viver na razão, que é uma dimensão de vida muito inferior, que é uma prova de que o espírito é maior que a mente. A mente morre, o Espírito é eterno, o Espírito transcende essa vida, é para sempre. Diga glória a Jesus. A nossa mente não entende o que é eterno, e o nosso Espírito é eterno. Diga glória a Jesus. Por isso que é maior, e por isso nós precisamos compreender, e por isso que nós precisamos entrar neste caminho espiritual. Repita comigo: a experiência com Deus não pode ser apenas racional, conhecer uns versículos, etc. A ciência incha, 1 Coríntios 8:1. Irmãos, isso não produz vida. A carne para nada aproveita, João 6,63. Tem que ter revelação de Deus, tem que ter revelação espiritual. Repita comigo: se nós nos basearmos apenas no que nós entendemos, a nossa vida cristã é insatisfatória. O Senhor me falou essa tarde que tem crentes desta igreja que estão assim com ar de insatisfeitos. Sabe por quê? Porque tudo você sabe. Na tua experiência, o teu mundinho espiritual é tão pequeno que você domina ele, é minúsculo. Você precisa pedir para Deus ampliar as tuas fronteiras, ampliar os teus limites. Diga glória a Jesus, que a tua vida espiritual está muito paroquiana, fala-nos em misericórdia, mundo muito pequeno. O Senhor precisa ampliar os teus horizontes. O Senhor precisa fazer coisas na tua vida que você não entenda.
Quando Deus faz isso e nós nos entendemos, nós temos assim uma percepção da grandeza de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui nós já começamos a entrar no texto. O apóstolo Paulo tinha uma compreensão tremenda das coisas de Deus, só que neste texto que ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus sabe. Ele teve uma experiência, mas ele não conseguia entender como foi aquilo. Ele não sabe se ele foi arrebatado com o corpo e tudo, ou se o espírito se separou do corpo. Ele foi arrebatado em espírito, como diz Apocalipse 4:1. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi uma voz por detrás de mim que dizia assim: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas hão de acontecer. Diga glória a Jesus. Não sei. Irmãos, quando a nossa experiência com Deus começa a ser assim, você começa a perceber as coisas grandes de Deus, coisas que vão muito além da compreensão. O teu espírito começa a se curvar, vendo que Deus realmente é Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos experimentar coisas de Deus que superem o nosso entendimento. Repita comigo: a verdade racional, por mais elaborada que seja, é sempre insuficiente. Irmãos, existe algo de fascinante na oratória. Em Atos 12, Herodes começou a falar, ele tinha o dom da oratória, falava muitíssimo bem, e o povo começou a dizer: isso é voz de Deus, isso não é voz de homem. E diz a palavra do Senhor lá em Atos 12, que na mesma hora o anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Continua o versículo. E o povo ficou embevecido por causa da oratória. Sempre que nós estamos num ambiente que tem alguém que fala muito bem, existe uma certa uma sensação assim, natural assim, de fascinação porque a pessoa fala muito bem. Eu já fui em palestras de direito. Essa semana teve umas palestras lá. Gente assim que fala muitíssimo bem. Na hora dá um sentimento assim, de empolgação de ver alguém falando muito bem. Você sai de lá assim, mais vazio do que entrou. Diga glória a Jesus. Porque a oratória não transforma o teu coração, só Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, daí que o Senhor me faz entender o que significa 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Diga glória a Jesus. Irmãos, pode acontecer de uma pessoa se achegar à igreja porque gosta de quem está falando, e a pessoa fica empolgada, às vezes com a habilidade de quem fala, sem conseguir abrir o coração para que o Espírito Santo entre. Então fica um limite muito raso, fica uma experiência rasa. Tem que abrir o Espírito para que o Senhor entre dentro da tua vida. Meu amado, ouvir palavras bonitas não transforma. O Espírito Santo dentro de você, ele te transforma. Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está presente aqui, o Senhor está falando. O nosso espírito tem necessidade de verdades eternas, verdades que não são ditas por esta boca. Diga glória a Jesus. Verdades que não são ditas por boca nenhuma. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer. O texto aqui que nós lemos, diga glória a Jesus. Tudo o que essa boca consegue falar é pouco. Você precisa de mais do que isso. É o que o Espírito Santo vai imprimir no teu espírito. Vós sois a carta de Cristo, escrita e ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas a tábua da carne do coração. Diga glória a Jesus.
Por isso, meu amado, que se a tua experiência com Deus é vir ao culto, ouvir uma pregação e se sentir abençoado, isso é pouquíssimo, porque se baseou apenas no que a boca consegue falar. Diga glória a Jesus. Meu amado, as verdades de Deus são tão grandes, tão grandes, tão grandes que não tem como falar. O que nós conseguimos falar são apenas as orlas do caminho de Deus. Jó 26, eis que isso apenas são as orlas dos seus caminhos, e com pouquíssimo temos ouvido falar a seu respeito. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus está aqui. Nalabarrada canta, lava sudarrada harias. Nalabarrada canta, ripa rádio conta, ripa hariastei. Recanta, lava rádio conta, ricanta, lava sudaharias. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Que é uma prova bíblica de que as verdades de Deus não tem como falar. Leia o capítulo 1 de Ezequiel. Irmãos, como é difícil entender aquilo. Eles têm 4 rostos, mas eles parecem um homem. Eles têm 4 pés, mas todos são pés direitos. E tem 4 asas, debaixo de cada asa um pé. Meu Deus, você não tem como entender isso. Mas por quê? Porque é uma verdade muito grande. Deus deixou o Ezequiel escrever só para você ver que não tem como escrever isso. Diga glória a Jesus. Só vendo, só tendo revelação de Deus. Mas, meu amado, quem tem não fala. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Diga glória a Jesus. Meu amado, sabe quando você vai crescendo, que é uma prova de crescimento espiritual? Ai, pastor, eu estou com vontade de ir num culto, eu estou com vontade de ouvir uma pregação abençoada, eu estou com vontade de ir numa vigília poderosa, eu estou com uma vontade de ver alguém usado nos dons do Espírito Santo. Tudo isso é bom, excelente, mas é um nível médio. Quando você cresce, você diz assim: eu quero é Deus, o próprio Deus, Ele em pessoa. Num culto nós falamos sobre Deus, mas eu quero Ele. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus Cristo. Na canta lava suda rada harias, engrandecido seja o Senhor. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Repita comigo: nós precisamos de experiências arrebatadoras. Foi arrebatado e foi ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito dizer. Arrebatamento se é com o corpo inteiro. Irmãos, é possível alguém ser arrebatado com o corpo e tudo? O Espírito pegou o Filipe de um lugar, o levou a Azoto a muitos quilômetros de distância. Diga glória a Jesus. E cá entre nós, até o diabo faz isso. Porque Mateus 4 diz que o diabo arrebatou Jesus e levou a um alto monte. E Jesus estava em carne. Diga glória a Jesus. Mas lógico, nós queremos experiências de Deus. Lógico. Diga glória a Jesus. Experiências arrebatadoras, aquilo que sai do nosso controle. Irmãos, tudo aquilo que nós falamos vale para o culto. As experiências com o Espírito Santo podemos dominar. Ninguém precisa ter um chilique, ter um ataque apoplético. É possível dominar, etc e tal. Tudo isso vale com respeito ao culto, mas a tua devoção pessoal com Deus é diferente. Diga glória a Jesus. É muito diferente. Não tem limites. Fala para o lado: não tem limites. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Jesus. Você pode levantar de madrugada para orar. Você pode se ajoelhar na sala e o Senhor te levar para onde Ele quiser. E te trazer de volta quando Ele quiser. Enoque, ele nem trouxe mais. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor falou muito comigo essa semana sobre isso.
Para ter essas experiências arrebatadoras é necessário ter fé. Fala para o lado e diz assim: fé. Diga glória a Jesus. Fé. Tem que ser liberto da incredulidade. Irmãos, tem pessoas que se apegam àquilo que conhecem das coisas de Deus e fica só nisso. Não, irmãos, isso é insatisfatório, isso não é vida em abundância. Tem que se apegar à fé, porque o caminho da fé é eterno, é ilimitado. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Diga glória a Jesus. Tem que ser liberto do racionalismo, quer achar explicação para todas as coisas. E se você quer entrar na devoção pessoal e íntima com o Senhor, não vai ter explicação. Diga glória a Jesus. Tem que ser liberto do relativismo, fica relativizando todas as coisas. Irmãos, tem gente que já é crente há um certo tempo, que já viu muita coisa e acha que já viu tudo. Fala assim: capaz, a tua ignorância é tão grande que você nem consegue enxergar. Diga glória a Jesus. Achar que tudo é relativo. Uma pessoa com uma experiência, eu já ouvi isso, já ouvi uma até maior. Ouviu, mas já teve? Pergunta assim: já teve? Ouvi uma coisa, ter é outra. Diga glória a Jesus. Quer uma prova disso, irmãos? Por exemplo, nós podemos pegar aqui o texto da cura dos 10 leprosos. E podemos fazer assim uma análise profunda da hermenêutica. Diga glória a Jesus. Nós podemos ir a todas as vírgulas do original grego. É bom isso. Ter poder para curar 10 leprosos é bem melhor do que isso. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Jesus era de pouco pregar. O único sermão inteiro de Jesus relatado, só tem um, que é o Sermão do Monte. Diga glória a Jesus. Era de pouco falar e de muito fazer. Diga glória a Jesus. Acabar com o relativismo, acabar com a profanação. Meu amado, o Senhor tem falado que muitas pessoas aqui estão perdendo a reverência. Fala para o outro lado: não perca a reverência. Sem reverência, você não vai se aprofundar nas coisas de Deus. Tem que ser liberto da murmuração. Murmuração é incredulidade, é falta de fé. Tem que ser liberto do subjetivismo. O que significa isso? Eu acho. Meu amado, a gente acha demais. Fala para o lado: você acha demais. Diga glória a Jesus. A hora que você tiver a revelação de Deus, você não acha nada. Você perde tudo. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Repita comigo: nós precisamos crescer. Nós precisamos transformação de glória em glória no poder de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui nós chegamos num ponto que preste atenção. Preste atenção. Aprume-se no encosto da cadeira. Respire fundo para oxigenar o cérebro. Diga glória a Jesus. Fala do lado: preste atenção. Tem gente que está pensando assim: pastor, ai que maravilha, mas que maravilha. Então nós precisamos ter essa experiência. Então, pastor, quando que nós vamos marcar uma reunião para a gente ter essas experiências? Quando? Olha para o outro lado assim: meu amado, essas experiências não são coletivas, não são públicas, são particulares. Diga glória a Jesus. Você com Deus. Fala assim: você com Deus. Meu amado, vigília é excelente, é muito bom.
Por 10 anos da minha vida, fiz vigília praticamente todas as noites. No momento eu estou um pouco prejudicado. Diga glória a Jesus, mas já passa. Vigília é muito bom. Ah, pastor, numa vigília eu quero ter uma experiência dessa. Não. Fala para nós assim, não. É possível numa vigília você ter experiências grandíssimas, mas essas de que estamos falando, só você e Deus. Fala para nós assim, só você e Deus. Diga glória a Jesus. Pessoal, íntima, particular, personalíssima. Irmãos, este mesmo texto, Paulo estava sozinho, ele não estava com ninguém quando teve essa revelação. Vamos a outros exemplos. Ezequiel capítulo 1, ele teve experiência com Deus, sozinho. Diz lá o capítulo 1 que ele estava até no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, na Babilônia, mas ele foi arrebatado, só ele teve experiências e visões com o Senhor. Josué 5,14, quando Josué esteve com o príncipe dos exércitos, só ele estava sozinho. Na sarça ardente, junto com Moisés, estava quem? Quando ele viu a sarça ardente, quem estava com ele? As ovelhas, só, de humano não tinha ninguém. Fala assim, viu? Não tinha ninguém, não foi uma programação, não foi um culto com um pregador de fora, não, só ele e Deus. É disso que você precisa. Fala isso para um lado, é disso que você precisa. E tem mais, Isaías 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías estava sozinho, só ele teve a revelação de Deus. Mas até no caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus se revelou a Paulo, viram a luz, mas não ouviram a voz e não sabiam o que estava acontecendo. A revelação foi só para Paulo, foi só para ele. Diga glória a Jesus. Irmãos, no Novo Testamento, Mateus 17, Jesus na transfiguração levou Pedro, Tiago e João, estavam meio dormindo, não entenderam nada e Pedro falou bobagem. Fazem misericórdia. O Senhor permitiu a transfiguração apenas para que tivesse um vislumbre de sua majestade, para que Pedro pudesse escrever 2 Pedro 1, não vos fazemos saber a virtude divina de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, porque nós mesmos vimos a sua majestade. Foi para isso que o Senhor se revelou a ele. Diga glória a Jesus. Mas não compreenderam, e logo após aquela palavra impensada de Pedro, a revelação acabou. Essas revelações são particulares. Outro exemplo do Novo Testamento, Atos capítulo 10. Pedro estava na casa de Simão, um curtidor, em Jope. Ele subiu no terraço para orar, sozinho. Diga glória a Jesus. Sozinho, subiu no terraço para orar. Teve um arrebatamento de sentidos e teve aquela visão de um vaso, um lençol como se fosse um vaso que descia do céu, cheio de todos os animais. Ele estava sozinho nesta oração e teve arrebatamento do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, é disso que nós estamos precisando, experiências reais e profundas com Deus, revelação de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está aqui. É isso que o Senhor quer de nossas vidas. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, experiência com Deus não é movido por programação eclesiástica. Ai, pastor, tem que pôr mais culto na igreja para nós sermos cheios de Espírito Santo. Mas meu amado, você tem madrugada todas as noites para orar. Diga glória a Jesus. Não é assim. Fala, não é assim. Meu amado, ouça. Manifestações de Deus num culto sempre são limitadas, porque um monte de pessoas, nem todos estão prontos, aptos para receber. Revelação profunda mesmo é você com Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor quer nos despertar, o Senhor quer nos levar para coisas mais profundas. Diga glória a Jesus. Irmãos, e outra coisa que o Senhor nos leva a falar nesta noite com base neste texto. Irmãos, tem muita gente que fala assim: ah, pastor, eu tenho um chamado. Ah, pastor, eu tive uma visão, eu tive uma experiência. Mas a gente olha para a vida da pessoa assim. Meu amado, quem tem revelação de Deus mesmo,
paga um preço caríssimo para o resto da vida. Nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais. Diga glória a Jesus. Nunca mais se torna uma pessoa como as demais. Nunca mais. É diferente para sempre. Diga glória a Jesus. É a continuação do texto. E para que eu não me gloriasse pela excelência das revelações, foi-me dado um mensageiro de Satanás, um espinho na carne para me esbofetear, etc e tal. Hebreus 10, 32, 33. Vós mesmos, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições, porque sofrestes a expoliação dos vossos bens, e comunicastes com aqueles que também estavam sofrendo desta mesma forma. Diga glória a Jesus. Quer dizer, os destinatários da carta aos Hebreus receberam iluminação de Deus, e depois um grande combate de aflições. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, essas revelações de Deus não é coisa leviana, é coisa profundíssima. Fala isso, irmão, do lado, profundíssimo. Diga glória a Jesus. Irmãos, eu vou explicar um pouco mais do que é isso. Diga glória a Deus. Nós tivemos aqui na igreja o testemunho da irmã Chiu, e o que ela falou encaixa bem no que nós estamos dizendo. Ela teve uma experiência com Deus muito grande, foi evangelizada, e o Espírito Santo falou sobrenaturalmente naquela manifestação profética, e em seguida ela já viu curas assim sobrenaturais. Aquele homem que foi curado do problema dos ossos, que enquanto orava foi aquele estralo e os ossos se encaixaram. Então ela viu coisas de Deus. Qual foi a reação dela? Ela deu 3 ou 4 anos da vida dela para ir cuidar dos índios da Amazônia. Diga glória a Jesus. Irmãos, com toda a humildade posso me humilhar e me despojar de tudo para que toda a glória seja do Senhor. Mas o Senhor me deu revelação, deu mesmo. Eu estava sozinho na minha casa, dia 7 de janeiro de 91, jamais esquecerei disso. Irmãos, e em resultado, eu dei quase 10 anos da minha vida que eu morei dentro da casa de recuperação, tratando com os viciados, sendo que eu nunca havia viciado na minha vida. Diga glória a Jesus. Irmãos, quem tem revelação de Deus não é mais de si mesmo, é do Senhor para sempre. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, conheci um irmão muito usado pelo Senhor, já falecido, que chamava Mário Rosas, pastor da Assembleia de Deus. Um homem assim que transparecia Jesus de uma forma maravilhosa. Eu encontrei com ele muitas vezes. Irmãos, durante praticamente a vida inteira, ele evangelizou na penitenciária estadual de Piraquara, penitenciária masculina, todos os sábados. Chovesse ou fizesse sol, acontecesse qualquer coisa, ou com rebelião, ou fosse lá o que fosse, ele deu a vida dele para isso. Diga glória a Jesus. Irmãos, então essas experiências são profundas e realmente transformadoras. E quando você vê uma pessoa realmente empenhada nas coisas de Deus, daí você pode deduzir que realmente ela teve uma experiência profunda com Deus. E é disso que você precisa. Fala para o lado, é disso que você precisa. Diga glória a Jesus. Se você vive a tua vida de vez em quando, você num rasgo de bondade faz alguma coisa para Deus, não é isso. Fala para o lado assim, não é isso, mas de jeito nenhum. Quando você se encontra com Deus desta forma, você é dele. Diga glória a Jesus. A tua vida é dele, irmãos, e é um sentimento incontrolável, não tem como ser. Paulo disse em Romanos 1, eu me sinto devedor. Ele diz em 2 Coríntios 5, e é-me imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Diga glória a Jesus.
Era impossível conter aquilo de tudo que ele recebeu, não tem como conter. Diga glória a Jesus. A experiência de Jeremias 22, né? Eu tentei dizer assim: não mais profetizarei, não mais falarei nesse nome, mas isso foi um fogo encerrado nos meus ossos, e eu tentei controlar, mas não posso. Diga glória a Jesus. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Nalabarrada canta, lava, suda, rada canta, rita, rada, hariás. Engrandecido seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Lava, suda, rada conta, ripa, hariás. Glória a Deus. Irmãos, e para encerrar a última prova de que a revelação foi de Deus mesmo, a pessoa para sempre fica com um sentimento de fraqueza. Diga glória a Jesus. Paulo usou o texto numa paráfrase, como se não fosse ele, mas ele estava falando dele mesmo. Mas ele disse: conheço um homem. Ele não ousava dizer que era ele mesmo, porque era uma coisa tão elevada, tão sobrenatural, tão santa, que ele não conseguia usar a palavra eu. Diga glória a Jesus. E o versículo 5: de um assim eu me gloriarei, mas quanto a mim eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Diga glória a Jesus. Quando uma pessoa tem um vislumbre da grandeza de Deus, ela nunca mais se exalta. Diga glória a Jesus. Sempre humilde, porque ela conseguiu pelo menos ter um relance de quanto Deus é grande. Irmãos, Moisés, Êxodo 33, ele viu a bondade de Deus pelas costas. Não viu Deus, ele viu a bondade de Deus pelas costas. O seu rosto brilhou, e nunca se levantou em Israel um profeta como ele, a quem o Senhor falava face a face, dizia em Deuteronômio 34. Diga glória a Jesus. Irmãos, nunca se exaltou, sempre se humilhou. Números 12:3, era Moisés o homem mais manso da face da terra. Fecha os teus olhos. Nalabarrada canta, lava suda hariás. Nakanda canta, ripa hadi conta, ripa hada canta, lava suda hariás. Nakanta, lava suda hariás. A minha alma tem sede de Deus. Lava hada hariás, sede do Deus vivo. Recanta hadi conta, lava hariás. É a ti que nós queremos, é mais de ti, Senhor. Desperta cada um. Desperta cada um para essa busca, para essa jornada. Lava rada canta, ripa rade conta, lava suda hariás. Essa jornada que é uma jornada, o homem com Deus, como Jacó no Val de Jaboque, ele e o anjo apenas, todos saíram, só ficou ele. Lava rada canta, ripa hariás. Meu Deus, desperta cada um para essa busca nas madrugadas, nos jejuns. Desperta, desperta, Senhor, para que cada um tenha a revelação de Deus. Meu Deus, opera em nome de Jesus Cristo. Na canta, lava hariás, aprofunda isso no coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus, para que cada um possa doar-se. O que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Fique de olhos fechados, irmãos. O Senhor está aqui. O Senhor quer fazer uma obra profunda no nosso coração, no nosso espírito. Louvado seja o Senhor.